Olá, amados. Continuando a nossa reflexão sobre família, nós já tratamos sobre os deveres dos cônjuges em relação um ao outro e também dos pais em relação aos filhos. E agora, dando sequência, nós vamos refletir sobre os encargos e deveres que se requer dos filhos em relação aos pais. Pois nós sabemos que para a edificação do lar, a edificação de uma família, a palavra de Deus, ela mostra que essa edificação, ela precisa passar pelo cumprimento também dos deveres dos filhos. E essa conscientização, nós precisamos cada vez mais inculcar os valores de Deus na mente dos nossos filhos e também na prática. O propósito nesta reflexão é mostrar os deveres decorrentes dos filhos sobre alguns aspectos e o cumprimento destes deveres, pois as recompensas desses deveres, elas vão se dar justamente pela obediência e também a honra que os filhos precisam prestar aos seus pais. E identificando esses deveres, amados, nós podemos perguntar: quais os principais deveres dos filhos e qual seria a recompensa que eles têm nesses deveres, vinda de Deus? Que tipo de comportamento Deus espera de um filho em relação aos seus pais? Será que os filhos podem tratar os pais de qualquer maneira? A Bíblia mostra então os deveres de obediência dos filhos. Podemos ler em Efésios 6, no versículo 1, que diz: Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. A Bíblia diz: Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E também diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. A obediência, ela é o primeiro dever dos filhos. Na verdade, a obediência, ela agrada a Deus. Ela se traduz pelo cumprimento de ordem emanada dos pais. E que estas ordens dos pais não sejam contrárias aos preceitos bíblicos. Então, o filho está, portanto, desobrigado de qualquer mandado que constitui uma infração à palavra de Deus. Ao contrário disso, o filho está totalmente submisso à vontade de seus pais. Em Efésios capítulo 6, no versículo 1, diz assim: Fora isso, é justo diante do Senhor que os filhos em tudo obedeçam aos seus pais. Amados, até Jesus, o Filho do Deus vivo, ele se submeteu aos pais, obediência dos pais terrenos. E também, especialmente ao Pai Celestial. Principalmente, Jesus, ele tinha a prioridade em obedecer a Deus. Essa passagem está em Mateus 26, no versículo 39. Ser obediente, então, os filhos serem obedientes, é agradável a Deus. E como precisa ser essa obediência? Ela precisa ser imediata. A obediência, ela não pode ser protelada. Ela precisa ser sem uma murmuração. Ela não pode ser aquela obediência com ranger de dentes. Ela precisa ser sem provocações e insultos. E como a honra, a palavra ensina: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E Efésios capítulo 6, versículo 2, mostra todos esses deveres que os filhos precisam ter em relação ao pai. Esses deveres, eles constituem uma obrigação dos filhos, que é o dever da honra. A honra, ela se traduz pela consideração, pela dignidade com que os filhos tratam os pais. Seria aquele filho que diz aonde vai, com quem vai, quando volta, e tudo isso com a aprovação dos seus genitores, que naturalmente eles zelam pelo cuidado dos filhos e também zelam pelo mandamento
da palavra de Deus. Nestas obrigações, nós podemos ver que os pais têm direito ao amor, ao respeito em um grau maior que é devido, pois, por essa razão, os filhos devem ser submissos aos seus pais e obedecerem aos seus pais, devendo tributar a eles o amor, ternura, aliviando as suas cargas, zelando por seus nomes, socorrendo e consolando-os na velhice. Além de tudo, cabe aos filhos também o socorro financeiro, como está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim: mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e é agradável diante de Deus. Então, todas esses conselhos vêm pela palavra de Deus. Essas instruções, elas são, amados, para proteger a nossa família. E o melhor caminho que a palavra nos recomenda e nos aconselha é o amor e o temor a Deus. Observem que toda essa estrutura, essa construção que Deus oferece para nós na família, ela resulta em paz, em prosperidade, em alegria. E basta ter o Senhor em primeiro lugar. E não basta somente ter, precisamos praticar, exercitar a palavra, exercitar o amor. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, diz: portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, mas como sábios. E no versículo 16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amados, nós vivemos em tempos difíceis e esses valores, isso que nós estamos refletindo aqui, ele tem muita importância no resultado para a nossa próxima geração, para o futuro dos nossos filhos, porque a prática e o exercício do amor e dos valores que Deus nos ensina, é isso que vai dar a verdadeira recompensa que nós esperamos e os verdadeiros resultados que nós esperamos para a nossa futura descendência. Que Deus abençoe sua família, amados, e o seu dia. Até a próxima reflexão.